quem está aqui são pessoas de cabeça aberta, são pessoas bem informadas, e eu agradeço pela confiança, né? Porque vocês sabem que eu e a doutora Elisângela, a gente estudou muito para montar esse protocolo, e é tudo comprovado, né? E mais comprovado do que estudos e artigos são as pessoas que fizeram. Não tem prova maior, né, do que as pessoas que fizeram e estão tendo aí ótimos resultados, diabetes revertendo, gordura no fígado, enfim, né? Então, nos exames de fezes, eles não aparecem, muitos não aparecem. Uma, porque os exames de fezes, eles não são sensíveis, né? Eles têm pouca sensibilidade a detectar parasitas, né? Os vermes, principalmente. E você teria que fazer umas 33 amostras para uma dar positivo. Mas vamos supor, como eu já falei ontem, se o parasita está no pâncreas, por exemplo. Tem parasita que fica na hipófise. Tem parasita que fica no fígado, facílula hepática, no lugar dela no fígado. Como que vai sair nas fezes, se eles estão em outros órgãos? É por isso que não aparece. Aí lá a medicina convencional, né, na sua ignorância, fala que não existe mais parasitas, né? Então, acredita-se que quem tem parasita também são pessoas de baixa renda, que não têm saneamento básico, e pelo contrário, os que têm mais dinheiro, muitas vezes são os que mais têm parasita, porque comem fora, vivem viajando, né? E aí, a gente sabe, né? Comer salada em restaurante, gente, nem pensar, né? E é o que se vê é justamente o contrário. Pessoas com renda maior e mais instruídas são as que mais têm doenças autoimunes que foram causadas também por esses parasitas. Então, o que a medicina alopata faz? Prescreve imunossupressores e corticoides para doença autoimune, que é um erro. Por quê? O que é doença autoimune? É quando o sistema imune está muito alterado, né? E fica atacando o próprio órgão do indivíduo. Mas não adianta dar imunossupressores, né? Abaixar o sistema imunológico. O que você tem que tirar é a causa dessas doenças autoimunes. E o pior, né? Esses medicamentos ainda aumentam a glicose, que vai aumentar a resistência insulínica, aumentando casos de diabetes por diagnóstico e tratamento errados. Então, tem gente propagando, infelizmente, na internet, né? Absurdos aí que a gente vê, e o pior, né? Atacando frontalmente, não só eu, não só a doutora Elisângela, como outros profissionais, inclusive que fizeram cursos com o doutor Lá Ribeiro. Então, cuidado, tá? Com esse tipo de pessoas aí na internet, porque para ganhar fama aí é mais fácil atacar, né? Mais fácil atacar, citando nomes ainda por cima, né? Então, a gente tem que ficar no foco, porque a indústria aí está por trás de tudo que a gente sabe. E outra coisa que a gente tem que saber também é que todo o universo vibra e oscila, e tudo possui uma frequência. Como eu já falei, né? Por exemplo, o mouse que o Arthur quase destruiu tem uma frequência, a mesa tem uma frequência, a cadeira, e nós também, nós vibramos numa frequência. A Terra tem uma frequência, o planeta Terra. Aliás, a frequência do planeta Terra é 210 MHz. Nós vibramos em 432 MHz. E tem parasita que vibra numa frequência também, de 300 a 290 MHz. Os vírus, por exemplo, citomegalovírus, que está muito ligado a câncer, Epstein-Barr, herpes 1 e 2, vibram numa frequência de 230, 260 ou até 290 MHz. O Ascaris lumbricoides, os estrondiloides, vibram numa frequência de 330 a 400 Hz. E por que eu estou falando de frequência? Porque nós, no protocolo IDF, nós utilizamos tinturas na fase de desparasitação. E essas tinturas têm frequência também. Só que a gente não põe a mesma frequência que o parasita, lógico, senão vai dar força para ele. A gente põe frequência inversa a esses parasitas, que é mais uma arma que a gente tem para eliminar esses parasitas. Então, nosso protocolo é totalmente diferenciado, né? Ontem veio uma pessoa aqui falar que lá um médico, um nutrólogo, não sei das quantas, falou que é contra a limpeza de fígado. Então, é como eu falei, ele pode ser contra a limpeza que ele conhece, porque realmente as limpezas comuns que por aí, elas, dependendo do tamanho da pedra que sai da vesícula, do fígado,
podem entalar no ducto biliar. Mas o nosso protocolo não entala, porque no nosso protocolo a gente usa um produto que vocês vão ter que comprar também, que amolece a pedrinha, por maior que seja, ela fica molinha, e o ducto biliar alarga. Então não tem perigo nenhum. É o que eu falo, gente. Quando você for falar de alguma coisa, tudo bem que não citaram o nosso protocolo, nada, mas você não pode generalizar, porque você não conhece, né? Como que eu vou generalizar? Ai, não pode fazer isso. De repente, quem faz de uma maneira diferente. O que eu generalizo aqui em todos os meus vídeos é o sistema da medicina convencional, que a gente sabe que é baseado em remédio. A gente sabe que eles não tiram a causa do problema, né? Agora, citar um ou outro, isso daí, no mínimo, é antiético, né? Eu nunca citei o nome de ninguém aqui, né? Eu falo em geral, tá? Então, cuidado com essas informações aí desvirtuadas aí que tá rolando aí na internet, tá bom? E as intoxicações ambientais vêm da onde? Da água também. E a água, além, né? Ela pode ser, ela é, né? Fonte de vida, né? Nós somos 70% água. Mas cuidado com a água que você toma, tá? Então, a água é rica em trialometanos. O que são trialometanos? São compostos orgânicos em águas que sofrem processo de cloração, ou seja, eles colocam cloro. O cloro é extremamente venenoso, tá? É extremamente tóxico e ainda por cima alimenta parasitas. Então, esses cloros resultam na formação dos trialometanos na água, que são compostos formados por um átomo de carbono e 3 de halógenos, cloro, bromo e iodo, ocasionando, ou melhor, cloro, bromo e o brometo também, né, que tem até em farinhas. Esses 3 halógenos ocasionam hipotireoidismo. Então, além de tudo, né, por isso que eu falo, nem água sanitária se deve usar. E os trialometanos são considerados compostos cancerígenos, tá? E a água está lotada, né? De cloro, flúor, né? Jogam flúor na água, que é um absurdo, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso vai adoecer seu corpo. E nosso corpo é 96% energia, prótons, nêutrons, elétrons, e nós temos os roubadores de elétrons. E quem rouba elétron, o que vai ocasionar? Radicais livres, estresse oxidativo, doença. Então, quem que pode roubar elétrons? A comida, né? Alimentos, dependendo do tipo de alimento, pode também formar radicais livres. Agrotóxicos, pesticidas, solventes, poluição eletromagnética, as dioxinas, os fitalatos, né? Com tudo isso, nosso sistema imunológico é debilitado, fazendo com que esses parasitas se instalem no nosso corpo. Se você não tem imunidade, se você não tem defesa, eles vão tomando conta. As próprias bactérias do intestino, as que são potencialmente patógenas, elas estão em pouco número, em menor número que as bactérias benéficas. Elas podem ser patógenas, né? Então, se começa a morrer bactéria boa e procriar as ruins, elas viram patógenas, viram virulentas, né? E com bastante virulência. Então, por isso que tudo tem que estar em equilíbrio. Toda doença tem uma combinação de frequência e uma combinação de metais, tá? Parasitas mais importantes que diminuem os nossos sistemas imunológicos são esses aqui, tá? Então, eu vou falar mais alguns parasitas relacionados com algumas patologias, né? Perguntaram de asma, outro dia aí, asma, bronquite. Quem que está ligado à asma, bronquite? O Ascaris lumbricoides. Além da asma e do bronquite, ele dá obstrução, né? Prisão de ventre, inflamação da nossa faringe, obstrução, né? Intestinal, como eu falei, e obstruções aí pelo corpo também, apendicite, pancreatite, abscessos hepáticos, alteração na digestão de proteínas, roubam nossos nutrientes, como a gente bem sabe. Pessoas que têm dificuldade de respirar estão lotadas de Ascaris, tá? O Ascaris, além de tudo, eu falei, né? O Ascaris é um tipo de verme. Dentro dele tem vírus. Então, às vezes, você mata o verme e sai o vírus. Por isso que lá no protocolo EDF nós matamos todos os parasitas, vírus, bactérias, fungos. Então, o Ascaris, ele é portador do oncovírus.
e contribui muito para o aparecimento de câncer, né? O oncovírus está ligado ao câncer. Por isso que quem tem câncer, o ideal seria fazer a desparasitação. Claro que se você estiver fazendo um tratamento muito severo, uma quimioterapia muito forte, esteja debilitado, aí você deve consultar seu médico para fazer o protocolo. Mas se você já está bem, seria ideal, tá? E para prevenir o próprio câncer? Para todos, né? A desparasitação serve para todos. Menos gestantes e crianças muito pequenininhas que não vão poder fazer, tá? O estrondiloides intercostalis, ele se instala no hipotálamo, ó, nessa glândula aqui dentro do cérebro, no pulmão, no próprio cérebro, né? No rim, no fígado, nas vias biliares, no pâncreas, no sistema linfático, no coração e músculo esquelético. Então, como que você vai fazer um exame de fezes? E aí fala, o seu médico fala, não tem, não deu parasita. Se o estrondiloide está em todos esses órgãos, por exemplo, ele está no seu coração, acho que vai sair no cocô? Gente, então não tem cabimento, porque os vermes, os parasitas, eles migram, eles perfuram tecidos, perfuram órgãos, eles podem até estar instalados no intestino, mas de repente não está mais legal para eles lá. Então eles vão lá para o fígado, vão para outros órgãos, eles vão percorrendo, onde tiver melhor alimento para eles, eles vão, tá? Então, o estrondiloides causa uma erosão hipotalâmica. O hipotálamo é uma glândula super importante. É através do hipotálamo e da hipófise que vão ser secretados os hormônios da tireoide, hormônios sexuais, o cortisol, tudo tem o comando do cérebro primeiro, tá? Não é direto na glândula. Tem que ter o comando do cérebro. E se você tiver um parasita no hipotálamo, qual que é o problema? Ele vai causar erosão hipotalâmica, que é o primeiro passo para o câncer se instalar. É uma porta de entrada para doenças. Ele é a porta de entrada de vários tipos de fungos, através desse verme entra fungo também. Então, mulheres com candidíase de repetição, né? Está ligado aos estrondiloides e a Candida albicans. E ele ele também, além de abrigar vírus, fungos, ele abriga bactérias e vírus também, né? Então, dentro desse parasita tem um monte de porcariada lá, fora as toxinas que ele libera também. Então, e o contato não se dá só pelo alimento, mas pela pele também, por isso que é importante, né? Você ter a pele, a barreira intestinal, né? A barreira da pele íntegra. Estava lendo o comentário da Edmi, suplemento meus vermes não, né? Meus vermes têm 8 anos, suplemento meus vermes? Como é que você está dando suplemento para os vermes? Sem desparasitar. Sim. Se ela não desparasitar, ela está dando suplemento para o verme, exatamente. Ó, Clonorchis sinensis, ele se instala, é outro que se instala no cérebro, esse na hipófise. A hipófise é responsável por todo o nosso equilíbrio hormonal, endócrino e metabólico. Então, é uma glândula super importante. Já pensou um parasita lá? Ele abriga também vários vírus, inclusive da hepatite, ele fica dentro do Clonorchis. E ele pode causar obstrução biliar, hepatite, pancreatite, e é esse que dá no sashimi. Lembra que ontem eu falei, tem peixe lá que você pode encontrar nu, você vê um vermezinho? É o Clonorchis, tá? Eritema pancreático, né? Que aquela pessoa falou uma bobagem lá no videozinho dela na internet, né? Um monte de gente acreditou. Ela falou, gente, diabetes é um absurdo falar que tem a ver com verme. É um absurdo essas pessoas falarem isso na internet. Gente, pelo amor de Deus. Essa pessoa aí nunca ouviu falar da doutora Wanda Clark, né? Então, o eritema pancreático causa danos irreparáveis no nosso corpo. E cada um se instala em um tipo de órgão, né? Então, o eritema pancreático, claro, vai se instalar no pâncreas, né? Eles causam danos direta ou indiretamente, porque não só o eritema, que está totalmente ligado à diabetes, que se instala lá no pâncreas, que eu já expliquei, os outros também, eles causam danos direto ou indiretamente, porque se instalam nos tecidos, nos órgãos, e podem roubar nossos nutrientes, como a vitamina B12, como o magnésio, como o ferro,
como o complexo B, né? E a absorção é diferente para cada pessoa, né? Algumas adquirem, né, o parasita via inalatória, o toxoplasma vem muito pelo ar, né? Transdérmica pela pele, né? Fica passando creminho aí que destrói o pH da pele, já rompe a barreira da pele, que é a maior barreira que a gente tem da pele, em segundo lugar do intestino, né? E até por cápsulas, né? Contaminadas de suplementos. Sem contar o problema da hipocloridria, que eu falei tanto esses dias aí, né, na live da H. pylori e tudo, baixa de acidez que acontece não só por falta do ácido clorídrico, mas também por parasitas e doenças inflamatórias intestinais, que baixa. Claro que toxoplasma é um dos piores parasitas, tá? Então, essas doenças inflamatórias intestinais e os parasitas baixam também, né? O toxoplasma, aí só para citar aí que a Cássia falou, ele te dá, ele fica no hipotálamo também, ele pode dar bipolaridade, pode dar esquizofrenia, fizeram um estudo, todos os participantes tinham toxoplasma, fizeram o exame, ou melhor, todos os pacientes tinham esquizofrenia, fizeram o exame do toxoplasma, constatou-se que 90% do grupo lá do estudo tinha toxoplasma. Está inteiramente ligado à bipolaridade, à esquizofrenia, comportamentos alterados de humor, fora que ele pode ficar na sua cortical, na sua adrenal, né? Diminuindo a produção de cortisol. Pode ficar no timo também, afetando a sua imunidade. Tem parasita que está altamente também envolvido com a má digestão, né? Principalmente proteína animal. Então, esses vermes carregam dentro deles vírus, fungos, bactérias, protozoários, e após uma desintoxicação parasitária, eles liberam algumas toxinas também. A amônia, que vai para o cérebro, para a corrente sanguínea, né? Então, esses tóxicos são liberados, mas no protocolo IDF você não precisa ter medo, não precisa ficar aí preocupado, porque nós vamos dar o suporte, nós vamos indicar algumas coisas para você não ter efeito colateral, tá? Além de mim, da doutora Elisângela, que vamos estar os 70 dias com vocês no protocolo, ainda tem uma equipe lá de suporte que vão responder dúvidas, nós respondemos as dúvidas em reuniões ao vivo pelo Zoom, e fora a gente também tem uma pessoa que trabalha conosco na nossa equipe, que vai dar toda a orientação e suporte para vocês, tá bom? Então, não se preocupe, esse protocolo foi muito bem estruturado, muito bem planejado, então são 70 dias que vocês vão passar por várias etapas, tá? Porque o protocolo é limpeza de intestino, é limpeza de fígado e é desparasitação, mas tem várias etapas dentro delas.